Ei, guerreiro estoico, vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas está constantemente buscando validação. Elas tentam provar que são dignas, que estão certas, e imploram para serem vistas. É um ciclo exaustivo de explicação e perseguição. Mas o verdadeiro estoico não se comporta assim. Um estoico não implora por atenção, não corre atrás de validação externa e, crucialmente, não se explica. Para o mundo, ele entende que o silêncio é, na verdade, uma forma de força suprema. Pense em como as pessoas reagem quando são magoadas, rejeitadas ou mal compreendidas. O instinto imediato é correr atrás, tentar consertar o que está quebrado, ou se justificar para aqueles que já decidiram não entender. Essa reação impulsiva é a fraqueza disfarçada de coragem. Você liga, não atende, você manda mensagem, manda de novo e se entrega em um longo parágrafo, esperando que o outro veja o seu valor. Mas aqui está a verdade fundamental que o estoicismo nos ensina. Quanto mais você explica, quanto mais você implora, mais poder você entrega sobre sua própria paz de espírito. E isso, meu amigo, não é ser estoico. Filósofos como Marco Aurélio e Epicteto dominaram o poder do silêncio, não por indiferença, mas por uma compreensão profunda da natureza humana. Eles sabiam que quanto mais valorizamos as coisas que estão fora do nosso controle, menos, como a opinião, a atenção ou a compreensão de outra pessoa, menos controle temos sobre nossa própria felicidade. Quando você busca a atenção de alguém ou implora pela compreensão, você está, na prática, entregando o controle. Você está dizendo: minha paz depende da sua reação. Isso não é paz. É uma prisão emocional. A verdadeira força estoica se manifesta quando alguém te desrespeita e você simplesmente se afasta, sem dizer uma palavra, não por orgulho, mas por dignidade. Sua dignidade não grita, não persegue e não se explica. Ela simplesmente se desapega. Esse silêncio não é um vazio. É uma disciplina rigorosa. É amor próprio em sua forma mais pura. É a força interior que afirma: eu não preciso que você me ouça para que eu possa me ouvir. E esse silêncio, ironicamente, aterroriza as pessoas. Quando você não reage, elas perdem o controle que pensavam ter sobre você. Hoje, vamos desvendar 6 verdades profundas sobre o silêncio estoico. 6 razões pelas quais o silêncio é o seu superpoder e por que aqueles que o praticam nunca perseguem, imploram ou se explicam. Se você está cansado de dar demais, se foi mal interpretado, ou se já perseguiu alguém que se afastava, este é o seu momento de mudança. Verdade. O silêncio faz sentir a sua ausência. Você já notou o paradoxo? Quando você para de se explicar e de correr atrás, as pessoas subitamente começam a pensar em você. O silêncio não empurra. Ele puxa. Pense na última vez que você se sentiu ignorado. Seu instinto gritou: reaja. Defenda seu valor, mas quanto mais você fala, menos eles ouvem. Quanto mais você persegue, mais eles se afastam. Mas quando você fica em silêncio, eles sentem a sua ausência de uma forma que nunca notaram a sua presença. O silêncio é um espelho. Ele diz: eu vi o que você fez, mas eu me valorizo demais para te explicar. Essa clareza não vem do ego, mas da autoconsciência. Você percebe que, se eles se importassem, perguntariam, se respeitassem, entrariam em contato. Você para de desperdiçar energia tentando ser compreendido por pessoas que nem sequer se compreendem. Algumas feridas cicatrizam melhor no silêncio. E sim, isso os provocará, isso os confundirá. Eles se perguntarão: por que ele não está reagindo? Será que ela parou de se importar? É nesse momento que o poder muda. Você não lhes deve explicações, não mais. Verdade 2. No silêncio, você ouve a verdade mais alto. O mundo é barulhento.
Mas o silêncio ajuda você a ouvir a si mesmo. Em momentos de mágoa ou confusão, a maioria das pessoas busca conselhos externos, validação ou um curativo emocional temporário. Elas ligam para amigos, rolam nas redes sociais ou confrontam a pessoa que as machucou, esperando que a conversa certa cure a pessoa errada. O estoico, no entanto, faz algo radicalmente diferente. Ele se recolhe em silêncio, não porque não sinta dor, mas porque sabe que as respostas verdadeiras não vêm do ruído, mas da reflexão. Marco Aurélio nos lembra: se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua estimativa dela. E você tem o poder de revogar essa estimativa a qualquer momento. Quando você fica em silêncio absoluto, a mente se acalma e a verdade vem à tona. Você começa a ouvir: eles nunca me respeitaram de verdade. Eu que não queria aceitar. Você não precisa de um desfecho. Você precisa de paz. O silêncio lhe dá o espaço para separar suas emoções de seus valores. Quando você está magoado, suas emoções gritam. Persiga-os. Explique-se, prove seu valor. Mas quando você está em silêncio, seus valores sussurram. Mantenha sua dignidade. Proteja sua paz. Deixe-os ir. É por isso que os estoicos não reagiam rapidamente. Eles abraçavam uma pausa sagrada antes da tempestade. A sociedade moderna ensina a reagir, a contar como você se sente, mas você não ganha respeito reagindo com veemência. Você o conquista mantendo-se firme no silêncio, enquanto todos os outros se perdem no ruído. Quanto mais silencioso você for, mais as pessoas se revelarão. Você para de reagir à vida e começa a responder com propósito. O silêncio não é passivo, é focado, intencional e a porta de entrada para a sabedoria interior. Verdade 3. Implorar por um desfecho é autotraição. Implorar por um desfecho, por uma explicação final, geralmente resulta em mais dor, não em paz. Se alguém realmente se importasse, não seria preciso implorar por um desfecho. Eles o dariam com respeito. Se não o fazem, o seu silêncio é o desfecho. Epicteto disse: não explique sua filosofia, incorpore-a. Quando você para de buscar a conclusão e começa a incorporar seus valores, você deixa de precisar de outras pessoas para validar sua dor. A dor é real, mas precisar que eles expliquem por que te machucaram é dar-lhes controle sobre sua cura. Você acaba se explicando para alguém que já fez a escolha de te machucar. Você desperdiça energia na esperança de que o outro corrija suas expectativas frustradas. Isso não é encerramento, é autoabandono. Os estoicos sabiam que as emoções nublam nosso julgamento, especialmente quando o ego está envolvido. O desfecho não é algo que eles te dão, é algo que você se dá quando finalmente se afasta em silêncio. É a sua declaração de soberania sobre sua própria mente. Verdade 4. As 4 virtudes e o silêncio e o estoicismo se baseiam em 4 virtudes cardeais, e todas elas são fortalecidas pelo silêncio. Juan. Sabedoria, prudência. A capacidade de discernir o bem do mal. O silêncio nos dá a pausa necessária para aplicar a sabedoria. Em vez de reagir impulsivamente, você usa o silêncio para analisar a situação e escolher a resposta mais virtuosa. A sabedoria não é encontrada no barulho da opinião alheia, mas na quietude da mente. Justiça. Tratar os outros com equidade e bondade. O silêncio impede que você diga palavras irrefletidas que possam causar dano. Ao se calar, você garante que suas ações, quando tomadas, sejam justas e não motivadas pela raiva ou pelo ego ferido. 3. Temperança, moderação. O autodomínio e o controle sobre os desejos. O silêncio é o exercício máximo da temperança. É a escolha consciente de não ceder ao desejo de vingança, de não buscar a validação ou de não se entregar à autopiedade. É o controle da língua e da emoção. Coragem e fortaleza. Enfrentar o medo e a adversidade com dignidade. É preciso coragem para permanecer em silêncio quando o mundo espera que você grite. É preciso coragem para se afastar de uma situação tóxica sem a necessidade de ter a última palavra. O silêncio é a coragem de confiar em sua própria avaliação
e não na aprovação externa. Verdade 5. Memento Mori e Amor Fati 2. Conceitos estoicos essenciais. Reforçam o poder do silêncio. Memento Mori, lembre-se de que você vai morrer. O silêncio nos lembra da brevidade da vida. Se o seu tempo é limitado, por que desperdicá-lo explicando-se para quem não quer ouvir? O silêncio é um ato de priorização. Ele diz: meu tempo é muito valioso para ser gasto em dramas que não posso. Controlar a consciência da morte nos força a focar no que é verdadeiramente importante, o nosso caráter. Amor fati, amor ao destino, é a aceitação incondicional de tudo o que acontece. O silêncio é a manifestação dessa aceitação. Quando você aceita o que não pode mudar, menos a opinião alheia, a rejeição, a ingratidão, você não sente a necessidade de lutar contra isso com palavras. Você abraça o silêncio como a resposta mais digna ao destino. Você não reage, você aceita e segue em frente. Verdade 6. O silêncio constrói a sua fortaleza interior. O silêncio é o seu campo de treinamento. É onde você constrói a cidadela interior que Marco Aurélio tanto valorizava. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, você fortalece seu caráter. Você se torna menos dependente do mundo externo. Para sua felicidade, a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de virtude. E a virtude é construída em silêncio. Conclusão: o seu novo poder, o silêncio não é fraqueza, é a arma mais poderosa do estoico. É a prova de que você domina a si mesmo. Hoje, eu te desafio a abraçar o silêncio. Quando sentir o impulso de reagir, pare. Respire. Lembre-se de Marco Aurélio. Lembre-se de Epicteto. Deixe o seu silêncio falar mais alto do que qualquer palavra. Seu silêncio é o seu poder. Use-o com sabedoria. Use-o com dignidade. Use-o para construir a sua paz. Fim do roteiro Expansão da Verdade. 1. O silêncio faz sentir a sua ausência. Vamos aprofundar o paradoxo do silêncio. A sociedade nos condiciona a preencher o vazio. No silêncio é visto como um convite para falar, para se justificar, para se defender. Mas o estoico inverte essa lógica. O silêncio é uma barreira protetora. Quando você se recusa a reagir ao drama, você está, na verdade, protegendo sua energia mental. Pense em um jogo de xadrez. O jogador estoico não se apressa em fazer um movimento, ele espera. Observe e permite que o oponente revele sua estratégia. O silêncio é a sua espera estratégica. Muitas vezes, a necessidade de explicar-se vem de um medo profundo de ser mal interpretado ou de ser visto como fraco. Mas o silêncio, quando praticado com dignidade, comunica uma mensagem muito mais poderosa. Minha paz não está à venda. Quando você se afasta de uma discussão fútil, você não está perdendo. Você está vencendo a batalha mais importante. A batalha pelo seu próprio controle interno. A ausência de sua voz força o outro a confrontar o eco de suas próprias ações. Eles esperavam uma reação, um grito, uma súplica. Ao receberem o silêncio, eles recebem uma lição de autodomínio. Essa lição é mais valiosa e mais duradoura do que qualquer palavra que você pudesse ter dito. O silêncio é a sua declaração de independência emocional. Expansão da Verdade 2. No silêncio, você ouve a verdade mais alto, a reflexão estoica, ou prosós, é a prática de prestar atenção constante ao seu estado interior. O silêncio é o pré-requisito para essa prática. Se sua mente está cheia de ruído externo, menos a opinião dos outros, as notícias, as redes sociais, menos como você pode ouvir a voz da razão. Sêneca, outro grande estoico, nos ensinou sobre a importância da solidão e da introspecção. Ele dizia, que devemos nos retirar para dentro de nós mesmos, pois é lá que encontramos a verdadeira paz. Quando você está em silêncio, você não está apenas evitando o ruído externo, você está
criando o espaço para o diálogo interno. É nesse diálogo que você pode aplicar a dicotomia do controle. O que eu posso controlar minhas ações, meus julgamentos e o que eu não posso o comportamento dos outros. O passado, silêncio, permite que você analise suas emoções sem ser dominado por elas. A raiva, a tristeza, a frustração, todas são apenas julgamentos sobre eventos externos. Ao se calar, você dá um passo para trás e pergunta: por que estou sentindo isso? Este sentimento é baseado em um fato ou em um julgamento? A resposta a essa pergunta é a chave para a liberdade estoica. O silêncio é o seu laboratório de autoconhecimento. Ele transforma a dor em dados, a emoção em informação. Expansão da verdade 3. Implorar por um desfecho é autotraição. A busca por um desfecho é, na verdade, uma tentativa de reescrever o passado ou de controlar o futuro. O estoico sabe que ambas as coisas são impossíveis. O passado já aconteceu. E o futuro está fora do seu controle. O único momento que você tem é o presente. Quando você implora por uma explicação, você está dizendo: eu preciso que você valide minha dor para que eu possa seguir em frente. Isso é um ato de dependência. O estoicismo é a filosofia da independência. A verdadeira conclusão não vem de uma conversa final, mas de uma decisão interna. A decisão de se libertar. O silêncio é a sua forma de dizer: eu me dou o meu próprio desfecho. Você reconhece a dor, mas se recusa a dar ao outro o poder de ditar o seu estado emocional. Isso é o oposto de autoabandono. É um ato radical de amor próprio. Você se torna o seu próprio juiz, seu próprio curador e seu próprio libertador. O silêncio é a sua declaração de que a sua paz não depende da lógica ou da justiça do mundo, mas da sua própria força de vontade. Expansão da verdade 4. As 4 virtudes e o silêncio aprofundamento. Vamos ver como o silêncio é a base de cada virtude. Sabedoria. O silêncio é a pausa que transforma a reação em resposta. Sem silêncio, a sabedoria é apenas teoria. Com o silêncio, ela se torna prática. É a diferença entre saber o que é certo e fazer o que é certo, justiça. O silêncio garante que você não cometa injustiças por impulso. Quantas vezes as palavras ditas na raiva causaram danos irreparáveis? O silêncio é um escudo contra a injustiça impulsiva. Ele permite que você trate a si mesmo e aos outros com a equidade que a situação exige. Temperança. A temperança é o controle dos apetites. O apetite por atenção, por ter a última palavra, por vingança, por validação, todos são apetites que o silêncio doma. O silêncio é a sua dieta mental. Coragem. A coragem estoica não é a ausência de medo, mas a ação correta apesar do medo. É preciso coragem para aceitar a incerteza que o silêncio traz. É mais fácil gritar do que ficar quieto. O silêncio é a coragem de ser o único a não participar do drama. Expansão da verdade 5. Memento Mori e Amor Fati. Aprofundamento Memento Mori. A lembrança da morte não é mórbida, é motivacional. Ela nos lembra que cada momento é precioso. O silêncio, nesse contexto, é a recusa em gastar seu tempo limitado em trivialidades. Se você tem apenas um dia de vida, você o gastaria explicando sei para alguém que não se importa? O silêncio é a sua resposta. Não. Ele direciona sua energia para o que você pode controlar. Viver de acordo com a virtude. Amor Fati. O amor ao destino é a aceitação de que tudo o que acontece é necessário. O silêncio é a rendição digna. Quando você se cala diante de uma adversidade, você está dizendo: eu aceito este momento como ele é. Eu não vou lutar contra a realidade. Essa aceitação é a fonte de uma paz inabalável. O silêncio é a sua forma de abraçar o destino. Expansão da verdade 6. O silêncio constrói a sua fortaleza interior. A fortaleza interior é o seu refúgio, o lugar onde o mundo externo não pode te tocar.
O silêncio é o cimento que constrói essa fortaleza. Cada vez que você escolhe o silêncio, em vez da reação, você adiciona um tijolo de autodomínio à sua cidadela. O estoico não busca a felicidade em bens materiais ou na aprovação social. Ele a busca na virtude e na razão. O silêncio é o caminho para essa busca. Ele permite que você concentre em seu proairesis, sua faculdade de escolha menos, que é a única coisa que está verdadeiramente sob seu controle. A prática do silêncio no dia a dia, como aplicar isso? Comece com pequenas pausas. Antes de responder a um e-mail irritado, espere 60 segundos. Antes de entrar em uma discussão, pergunte-se: isso está sob meu controle? Minha resposta será virtuosa? Se a resposta for não, escolha o silêncio. O silêncio é a sua arma secreta. Ele transforma a sua vida de uma reação constante para uma resposta intencional. Ele te liberta da necessidade de validação e te conecta com a sua verdadeira força interior. O legado do silêncio. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu suas meditações para si mesmo, em silêncio. Ele não as escreveu para o público. Ele sabia que verdadeira sabedoria é um trabalho interno. O seu silêncio é o seu próprio livro de meditações. É onde você se torna o seu próprio imperador, governando o único reino que realmente importa, a sua mente. Conclusão final. O seu novo poder. O silêncio não é fraqueza. É a arma mais poderosa do estoico. É a prova de que você domina a si mesmo. Hoje, eu te desafio a abraçar o silêncio. Quando sentir o impulso de reagir, pare, respire. Lembre-se de Marco Aurélio. Lembre-se de Epicteto. Deixe o seu silêncio falar mais alto do que qualquer palavra. Seu silêncio é o seu poder. Use-o com sabedoria. Use-o com dignidade. Use-o para construir a sua paz. Fim do roteiro expandido. Expansão da verdade 7. A prática diária do estoicismo. O estoicismo não é apenas uma filosofia de ideias. É uma filosofia de ação. Os grandes mestres os deixaram exercícios práticos que, quando combinados com o poder do silêncio, transformam a teoria em uma vida bem vivida. Juan, premeditatio malorum, premeditação dos males. Este é o exercício de imaginar o pior cenário possível. Parece pessimista, mas é o oposto. Ao contemplar a perda de sua saúde, de seu emprego ou de seus entes queridos, você se prepara mentalmente para a adversidade. O silêncio é crucial aqui. Você precisa de um momento de quietude para realmente confrontar esses medos sem a distração do mundo. Ao fazer isso, você se torna imune ao choque. Quando o mal acontece, você já o considerou. O silêncio é o seu escudo de preparação. 2. Visualização negativa. É a prática de valorizar o que você tem, imaginando que o perdeu. Imagine que seu carro quebrou, que seu computador parou de funcionar. Em vez de reclamar, o estoico usa esse exercício para sentir gratidão pelo que está funcionando agora. O silêncio permite que você sinta essa gratidão profundamente. Em vez de apenas pensar nela, ele transforma a aceitação em apreço. 3. O diário estoico journaling. Marco Aurélio escreveu suas meditações não para o mundo, mas para si mesmo. Diário estoico é a prática de autoavaliação diária. No final do dia, em silêncio, você se pergunta: onde eu resisti à virtude? Onde eu agi com sabedoria? O que eu poderia ter feito melhor? O silêncio é o seu juiz imparcial. Ele permite que você se corrija sem a necessidade de se justificar para mais ninguém. É a sua conversa mais honesta. Expansão da verdade 8. A dicotomia do controle em ação. A dicotomia do controle é o coração do estoicismo. Ela divide o mundo em duas categorias: coisas que estão sob nosso controle, nossos julgamentos, opiniões, desejos e aversões, e coisas que não estão no corpo dos outros, a fama, a riqueza, o clima. O silêncio é a ferramenta que usamos para aplicar essa
Dicotomia. Quando você se depara com uma situação frustrante, o silêncio lhe dá o tempo para perguntar: onde está o meu controle aqui? Se a frustração vem de algo externo, o trânsito, a opinião de um colega, o silêncio é a sua aceitação. Se a frustração vem do seu julgamento sobre o evento, o trânsito não deveria estar assim, o silêncio é a sua correção. Ao praticar o silêncio, você move sua energia do que é incontrolável para o que é controlável. A sua resposta. Essa é verdadeira liberdade. Você não é livre porque o mundo se curva à sua vontade. Você é livre porque sua mente se recusa a ser escrava das circunstâncias. Expansão da verdade. 9. O estoicismo não é fatalismo. Muitas pessoas confundem o estoicismo com o fatalismo ou a passividade. Elas pensam que amor fati significa apenas aceitar tudo e não fazer nada. Isso é um erro profundo. O estoicismo é uma filosofia de ação virtuosa. O silêncio não é inação. É a ação correta no momento certo. Fatalista. Acredita que o destino é fixo e não há nada que se possa fazer. Estoico. Acredita que o destino é fixo em relação aos eventos externos, mas que a qualidade de sua resposta é totalmente livre e sob seu controle. O silêncio é o momento em que você se alinha com a razão antes de agir. Você age, mas age com propósito, não por impulso. O silêncio é a sua bússola moral. Ele garante que sua ação seja um reflexo de suas virtudes e não de suas paixões. Expansão da verdade 10. A história dos mestres do silêncio. Para entender o poder do silêncio, olhe para os mestres. Zeno de Sítio, fundador do estoicismo. Zeno começou sua jornada após perder tudo em um naufrágio. Ele não lamentou. Ele buscou a sabedoria. Seu silêncio diante da perda o levou a fundar uma das filosofias mais influentes da história. Sua vida é a prova de que a perda externa pode levar ao ganho interno. Sêneca, o conselheiro. Sêneca foi um homem de poder e riqueza, mas também de exílio e adversidade. Ele usou o silêncio do exílio para escrever algumas de suas obras mais profundas. Ele sabia que a verdadeira riqueza não estava em seus cofres, mas em sua mente. O silêncio foi seu refúgio e sua ferramenta de escrita. Epicteto, o escravo filósofo. Epicteto, que nasceu escravo, ensinou que a liberdade não é uma condição externa, mas uma atitude mental. Ele não podia controlar sua condição, mas podia controlar seu julgamento sobre ela. Seu silêncio diante da opressão era sua maior arma. Ele provou que a mente ela é o único lugar onde a escravidão é impossível. Esses homens não eram passivos. Eles eram guerreiros da mente. E o silêncio era a sua espada e o seu escudo. Expansão da verdade 11. O silêncio e a gratidão. A gratidão é um pilar do estoicismo. O silêncio é o momento em que a gratidão floresce. No barulho, você tende a focar no que falta. No silêncio, você é forçado a confrontar o que você tem. Reserve um momento de silêncio todos os dias para listar mentalmente ou em seu diário as coisas pelas quais você é grato. Não apenas as grandes coisas, mas as pequenas. A água limpa, o ar que você respira, a capacidade de ler. O silêncio amplifica a gratidão e diminui a inveja e o ressentimento. Expansão da verdade 12. O silêncio como remédio para a raiva. A raiva é um dos venenos mais destrutivos para a alma estoica. O silêncio é o antídoto. Quando a raiva surge, o estoico não a reprime. Ele a observa. Sêneca aconselhava atrasar a reação. Quando sentir a raiva subir, conte até dezembro. Se for uma raiva grande, conte até 100. Esse tempo de silêncio é o suficiente para a razão retomar o controle. A raiva é uma loucura temporária. O silêncio é a sua sanidade. Expansão da verdade 13. A diferença entre solidão e isolamento. O silêncio estoico não é isolamento. O isolamento é forçado e leva à amargura. A solidão estoica é escolhida e leva à autossuficiência. O estoico se retira para o silêncio, para se fortalecer
para que possa retornar ao mundo e servir melhor. O silêncio é o seu recarregador. Ele não te afasta das pessoas. Ele te prepara para interagir com elas de uma posição de força e calma, em vez de necessidade e dependência. Expansão da verdade 14. O silêncio e a sua missão, o estoicismo, nos ensina a viver de acordo com a natureza e a contribuir para o bem comum. O silêncio é o momento em que você define sua missão. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? O silêncio elimina as distrações e foca sua energia no seu propósito. Conclusão final: o seu novo poder, repetição. Para ênfase, o silêncio não é fraqueza, é a arma mais poderosa do estoico. É a prova de que você domina a si mesmo. Hoje, eu te desafio a abraçar o silêncio. Quando sentir o impulso de reagir, pare, respire. Lembre-se de Marco Aurélio. Lembre-se de Epicteto. Deixe o seu silêncio falar mais alto do que qualquer palavra. Seu silêncio é o seu poder. Use-o com sabedoria. Use-o com dignidade. Use-o para construir a sua paz. Fim do roteiro final. Expansão da verdade 15. O contexto histórico do silêncio estoico. Para entender por que o silêncio era tão valorizado pelos estoicos, precisamos olhar para o contexto histórico. O estoicismo nasceu em Atenas, em um período de grande turbulência política e social. Os cidadãos estavam constantemente expostos a guerras, mudanças de governo e incerteza da vida. O barulho da praça pública, às vezes ágora, era o centro do drama e da fofoca. Os estoicos, como Zeno, se reuniam no Stoa Poicaile, pórtico pintado, um lugar de reflexão. Eles buscavam um refúgio interno contra o caos externo. O silêncio, para eles, não era apenas uma ferramenta de autodomínio. Era uma forma de resistência filosófica, era a recusa em ser arrastado pelo frenesi emocional da multidão. O silêncio era a prática de se retirar para o seu próprio tribunal interior, onde a única voz que importava era a da razão. Eles sabiam que a maioria das pessoas vivia em um estado de opinião e paixão, e que se envolver nesse ruído era se condenar à infelicidade. O silêncio era a sua declaração de que eles pertenciam a um reino superior, o reino da lógica e da virtude. Expansão da verdade 16. A dicotomia do controle e a linguagem, a dicotomia do controle, é a chave para o silêncio. O que está sob nosso controle. Nossas palavras. O que não está. A interpretação que o outro dá às nossas palavras. Quando você se explica, você está tentando controlar a interpretação do outro. Isso é impossível. O estoico reconhece que, uma vez que a palavra sai da sua boca, ela pertence ao mundo e à mente do ouvinte. Tentar controlá-la é uma fonte garantida de frustração. O silêncio é a aceitação dessa fronteira. Você controla o que não diz, você controla a sua intenção, você controla a sua dignidade. Ao se calar, você retira o seu foco do incontrolável à mente do outro e o coloca no controlável à sua própria conduta. Exemplo prático. Imagine que um colega de trabalho te critica injustamente, reação não estoica, ruído. Você imediatamente se defende, explica seu ponto de vista, tenta provar que ele está errado. Você gasta energia tentando controlar a opinião dele. Reação estoica, silêncio. Você ouve a crítica, você se cala, você usa o silêncio para analisar. Essa crítica é verdadeira? Se sim, eu a uso para melhorar. Se não, é apenas a opinião dele que está fora do meu controle. Você não gasta uma única palavra tentando mudar a mente dele. Você age com integridade e deixa que suas ações falem por si. O silêncio é a sua forma de dizer: eu não vou participar do seu drama. Eu me recuso a dar a você o poder de perturbar minha paz. Expansão da verdade 17. O silêncio e a liberdade. A liberdade estoica é a capacidade de viver sem ser afetado por eventos externos. O silêncio é o exercício dessa liberdade. Quando você está em silêncio,
Você está livre da necessidade de aprovação. Você está livre da tirania da última palavra. Você está livre da escravidão da reação. Essa liberdade é a maior recompensa do estoico. O silêncio é o seu ato de rebelião contra o mundo que exige que você esteja sempre ligado, sempre disponível, sempre reagindo. É o seu momento de soberania. Expansão da verdade 18. O silêncio. Como medida de progresso, como você mede seu progresso no estoicismo? Não pela quantidade de livros que você lê, mas pela sua capacidade de manter a calma diante da adversidade. O silêncio é o seu termômetro. Se você consegue manter o silêncio e a serenidade quando provocado, você está progredindo. Se você ainda sente a necessidade irresistível de gritar, explicar ou perseguir, você ainda tem trabalho a fazer. O silêncio é a prova visível de que você está vivendo de acordo com a razão e não com a paixão. Conclusão final. Seu novo poder. ênfase final: o silêncio não é fraqueza. É a arma mais poderosa do estoico. É a prova de que você domina a si mesmo. Hoje, eu te desafio a abraçar o silêncio. Quando sentir o impulso de reagir, pare, respire. Lembre-se de Marco Aurélio. Lembre-se de Epicteto. Deixe o seu silêncio falar mais alto do que qualquer palavra. Seu silêncio é o seu poder. Use-o com sabedoria. Use-o com dignidade. Use-o para construir a sua paz. Fim do roteiro final, parte 4, expansão da verdade 19. O silêncio e a prática da gratidão ativa. A gratidão estoica não é um sentimento passivo. É uma prática ativa de reconhecimento. O silêncio é o ambiente onde essa prática se torna mais eficaz. Quando você se cala, você se afasta do ciclo de desejo e insatisfação. O mundo moderno nos ensina a querer sempre mais. O silêncio nos ensina a apreciar o que já temos. Exercício de gratidão ativa. 1. O silêncio matinal. Comece o dia com 5 minutos de silêncio. Em vez de pegar o telefone, sente-se e observe. Agradeça por 3 coisas que você tem e que a maioria das pessoas no mundo não tem: água limpa, segurança, a capacidade de ler. 2. O silêncio da refeição. Antes de comer, faça uma pausa. Não coma distraído. Agradeça pela comida e pelo esforço que foi necessário para que ela chegasse à sua mesa. 3. O silêncio noturno. Antes de dormir, use o silêncio para autoavaliação. O diário estoico. Agradeça pelas lições do dia, mesmo as difíceis. O silêncio transforma a gratidão de um pensamento fugaz em um estado de ser constante. Expansão da verdade 20. O silêncio como escudo contra a inveja. A inveja é um veneno que destrói a paz interior. Ela nasce da comparação e do foco no que o outro tem. O silêncio é um antídoto. Quando você se cala, você se retira da arena da comparação social, você se concentra em seu próprio jardim interior. O estoico sabe que a única pessoa com quem ele deve se comparar é a versão de si mesmo de ontem. O silêncio permite que você veja o sucesso dos outros não como uma ameaça, mas como uma prova de que o sucesso é possível. Ele transforma a inveja em inspiração. Expansão da verdade 21. O silêncio e a aceitação da imperfeição. O estoicismo é uma jornada, não um destino. Você vai falhar, você vai reagir impulsivamente, você vai quebrar o seu silêncio. O silêncio é o seu espaço de perdão. Em vez de se punir com autocrítica destrutiva, o silêncio permite que você se perdoe. Aprenda com o erro e recomece. O silêncio é a sua aceitação de que você é um ser humano imperfeito, mas em constante progresso. Expansão da verdade 22. O silêncio e a comunicação eficaz. Paradoxalmente, o silêncio melhora a sua comunicação. Quando você fala menos, suas palavras ganham peso. O silêncio te ensina a ouvir de verdade. A maioria das pessoas não ouve para entender, elas ouvem para responder. O silêncio te força a absorver informação, a processá-la e a responder com precisão
e propósito. Suas palavras se tornam como flechas, poucas, mas certeiras. Expansão da verdade 23. O silêncio e a herança estoica. O legado do silêncio estoico perdura há mais de 2 milênios, de imperadores a escravos. O silêncio foi a ferramenta que uniu a todos na busca pela virtude. Ao praticar o silêncio, você se conecta a essa linhagem de sabedoria. Você se torna parte de algo maior do que você mesmo. Conclusão final. O seu novo poder, chamada a ação o silêncio, não é fraqueza. É a arma mais poderosa do estoico. É a prova de que você domina a si mesmo. Hoje, eu te desafio a abraçar o silêncio. Quando sentir o impulso de reagir, pare, respire. Lembre-se de Marco Aurélio. Lembre-se de Epicteto. Deixe o seu silêncio falar mais alto do que qualquer palavra. Seu silêncio é o seu poder. Use-o com sabedoria. Use-o com dignidade. Use-o para construir a sua paz, ação imediata. Feche os olhos por 60 segundos. Sinta o poder do silêncio. Este é o seu primeiro passo para a liberdade estoica. Fim do roteiro final. Parte 5. Expansão da verdade. 24. O silêncio como ferramenta de desapego. O apego é a raiz do sofrimento, como ensinam os estoicos e outras filosofias orientais. O silêncio é a ferramenta mais eficaz para praticar o desapego. Quando você se apega à necessidade de ter a última palavra, de estar certo ou de ser compreendido, você se torna vulnerável. O silêncio quebra esse apego. Ele permite que você se desapegue do resultado da interação. O desapego da opinião alheia. A opinião dos outros é um evento externo, totalmente fora do seu controle. O silêncio é a sua forma de dizer: eu não me apego à sua opinião sobre mim. Você se concentra em seu próprio caráter, que é a única coisa que realmente importa. O desapego do passado. O silêncio te impede de reviver o passado em discussões intermináveis. Ele te força a viver no presente, onde a única ação possível é a ação virtuosa. Expansão da verdade 25. O silêncio e a construção da autossuficiência. A autossuficiência, ou autarquia, é um ideal estoico. Significa que sua felicidade e paz vêm de dentro, e não de fontes externas. O silêncio é o seu treinamento para a autossuficiência. Quando você se retira do ruído, você aprende a se bastar. Você aprende que a sua própria companhia é suficiente. Você aprende que a sua própria razão é o seu guia mais confiável. Expansão da verdade 26. O silêncio e a resposta à injustiça. O silêncio não significa que você aceita a injustiça. Significa que você escolhe a melhor forma de combatê-la. O silêncio é a pausa que permite que você planeje uma ação justa e eficaz, em vez de uma reação emocional e destrutiva. A história está cheia de exemplos de líderes que usaram o silêncio estratégico antes de agir com grande impacto. Expansão da verdade 27. O silêncio e a transformação do sofrimento. O sofrimento é inevitável. O silêncio é o momento em que você transforma o sofrimento em sabedoria. Em vez de se lamentar, o estoico usa o silêncio para analisar o sofrimento e perguntar: que lição a natureza está me ensinando com isso? O silêncio transformador em um catalisador para o crescimento. Expansão da verdade 28. O silêncio como legado. O seu silêncio, quando praticado com dignidade, se torna o seu legado. Ele ensina mais sobre o seu caráter do que 1000 palavras. Conclusão final. O seu novo poder, reafirmação. O silêncio não é fraqueza. É a arma mais poderosa do estoico. É a prova de que você domina a si mesmo. Hoje, eu te desafio a abraçar o silêncio. Quando sentir o impulso de reagir, pare, respire. Lembre-se de Marco Aurélio. Lembre-se de Epicteto. Deixe o seu silêncio falar mais alto do que qualquer palavra. Seu silêncio é o seu poder. Use-o com sabedoria. Use-o com dignidade. Use-o para construir
a sua paz. Ação imediata. Feche os olhos por 60 segundos. Sinta o poder do silêncio. Este é o seu primeiro passo para a liberdade estoica. Fim do roteiro final, parte 6, expansão da verdade. 29. O silêncio. E a prática da indiferença seletiva, o estoicismo, nos ensina a classificar as coisas em 3 categorias: bens, virtudes, males, vícios e indiferentes. Tudo o mais. O silêncio é a sua ferramenta para aplicar a indiferença seletiva, indiferentes preferíveis, coisas que são boas de ter, mas não essenciais para a felicidade, saúde, riqueza, boa reputação, indiferentes ou preferíveis, coisas que são ruins de ter, mas não afetam sua virtude e doença. Pobreza, má reputação. O silêncio permite que você se desapegue emocionalmente dos indiferentes. Quando alguém te critica, o indiferente, não preferível, o silêncio é a sua forma de dizer: isso não afeta meu caráter, que é o meu único bem. Você se recusa a dar poder a algo que não tem o poder de te fazer uma pessoa pior. Expansão da verdade. 30. O silêncio como resposta à crítica. A crítica é inevitável. O silêncio é a sua resposta mais eficaz. A crítica é justa? Se a crítica for justa, o silêncio é o seu momento de humildade. Você aceita a lição e a usa para melhorar. Não há necessidade de se defender a crítica injusta. Se a crítica for injusta, o silêncio é o seu momento de dignidade. Você sabe a verdade sobre si mesmo. A opinião do outro é irrelevante. O silêncio transforma a crítica de um ataque e uma oportunidade de praticar virtude. Expansão da verdade. 31. O silêncio e a arte de viver. O estoicismo é a arte de viver. O silêncio é a sua tela em branco. É no silêncio que você desenha o mapa da sua vida. É no silêncio que você decide quem você quer ser. Expansão da verdade. 32. O silêncio e a herança de Marco Aurélio. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos deixou um legado de silêncio. Suas meditações são um testamento de que a verdadeira batalha é travada dentro da mente. O silêncio é a sua forma de continuar esse legado. É a sua forma de se tornar o seu próprio imperador. Conclusão final. O seu novo poder, chamada a ação final. O silêncio não é fraqueza, é a arma mais poderosa do estoico. É a prova de que você domina a si mesmo. Hoje, eu te desafio a abraçar o silêncio. Quando sentir o impulso de reagir, pare, respire. Lembre-se de Marco Aurélio, lembre-se de Epicteto. Deixe o seu silêncio falar mais alto do que qualquer palavra. Seu silêncio é o seu poder. Use-o com sabedoria. Use-o com dignidade. Use-o para construir a sua paz. Ação imediata. Feche os olhos por 60 segundos. Sinta o poder do silêncio. Este é o seu primeiro passo para a liberdade estoica. Fim do roteiro final, parte 7, expansão da verdade. 33. O silêncio e a prática da prosódia. Atenção. A prosódia, ou atenção constante, é o exercício estoico de estar sempre vigilante sobre seus próprios julgamentos. O silêncio é o ambiente onde a vezes prosódia floresce. No ruído, somos facilmente distraídos. Nossos julgamentos são rápidos, impulsivos e muitas vezes errôneos. Silêncio nos força a desacelerar. Ele nos dá o tempo para aplicar a dicotomia do controle antes de formarmos uma opinião. O processo da prosódia. No silêncio. 1. O evento. Algo acontece eis. Alguém te ofende. Tu, a pausa, silêncio. Em vez de reagir, você se cala. 3. O julgamento. Você pergunta: isso é um fato ou uma interpretação? 4. A ação. Você responde com base na razão, não na emoção. O silêncio é o seu filtro contra a irracionalidade. Expansão da verdade. 34. O silêncio e a aceitação da natureza. O estoicismo nos ensina a viver em harmonia com a natureza. O silêncio é a sua forma de se reconectar com o ritmo natural do universo. No silêncio,
Você percebe que a natureza não se apressa, mas tudo se cumpre. Você aprende a ter paciência com o processo da vida e com o seu próprio crescimento, expansão da verdade 35. O silêncio como ferramenta de liderança. Marco Aurélio, como imperador, era um líder. O silêncio era uma de suas ferramentas mais poderosas. Um líder estoico não precisa gritar para ser ouvido. Seu silêncio comunica autoridade, calma e confiança. Ele mostra que o líder está no controle de si mesmo e, portanto, apto a controlar o reino. Expansão da verdade 36, o silêncio e a busca pela eudaimonia. A eudaimonia, frequentemente traduzida como florescimento humano ou vida bem vivida, é o objetivo final do estoicismo. O silêncio é o caminho para, vezes, eudaimonia. É onde você se concentra na virtude, que é o único bem que leva ao florescimento. Conclusão final. O seu novo poder, reafirmação e fechamento. O silêncio não é fraqueza, é a arma mais poderosa do estoico. É a prova de que você domina a si mesmo. Hoje, eu te desafio a abraçar o silêncio. Quando sentir o impulso de reagir, pare, respire. Lembre-se de Marco Aurélio, lembre-se de Epicteto. Deixe o seu silêncio falar mais alto do que qualquer palavra. Seu silêncio é o seu poder. Use-o com sabedoria. Use-o com dignidade. Use-o para construir a sua paz. Ação imediata. Feche os olhos por 60 segundos. Sinta o poder do silêncio. Este é o seu primeiro passo para a liberdade estoica. Fim do roteiro final. Parte 8, expansão da verdade 37. O silêncio e a meditação estoica. A meditação estoica é diferente da meditação de atenção plena mindfulness. Enquanto o mindfulness foca no presente sem julgamento, a meditação estoica é ativa e focada em aplicar a razão. O silêncio é o campo de treinamento para essa meditação. A meditação ativa, revisão do dia, no silêncio da noite, revise suas ações. Onde você agiu com virtude, onde você falhou. Preparação para o amanhã. No silêncio da manhã, prepare-se para os desafios. Premedite os males. O que pode dar errado? Como o estoico responderia? O silêncio transforma a meditação de um relaxamento passivo em um exercício ativo de caráter. Expansão da verdade 38. O silêncio e a comunidade do estoicismo não é uma filosofia de isolamento. O silêncio que você cultiva te torna um membro melhor da comunidade. Ao estar em paz consigo mesmo, você irradia calma para os outros. Você se torna um pilar de estabilidade em um mundo caótico. Seu silêncio é um presente para a comunidade. Expansão da verdade 39. O silêncio e a aceitação da mudança. A única constante no universo é a mudança. O silêncio é a sua âncora. Quando tudo ao seu redor está mudando, o silêncio te lembra que sua razão e seu caráter são permanentes. Você aceita a mudança externa porque sua fundação interna é inabalável. Expansão da verdade 40. O silêncio e a perspectiva cósmica. O silêncio te permite adotar a perspectiva cósmica. Você se afasta de seus problemas e os vê na vastidão do tempo e do espaço. Seus problemas se tornam pequenos. Sua vida se torna um breve, mas precioso momento na história do universo. O silêncio te dá humildade e propósito. Conclusão final. O seu novo poder, fechamento definitivo. O silêncio não é fraqueza. É a arma mais poderosa do estoico. É a prova de que você domina a si mesmo. Hoje, eu te desafio a abraçar o silêncio. Quando sentir o impulso de reagir, pare, respire. Lembre-se de Marco Aurélio. Lembre-se de Epicteto. Deixe o seu silêncio falar mais alto do que qualquer palavra. Seu silêncio é o seu poder. Use-o com sabedoria. Use-o com dignidade. Use-o para construir a sua paz. Ação imediata. Feche os olhos por 60 segundos. Sinta o poder do silêncio. Este é o seu primeiro passo para a liberdade estoica. Fim.